Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast A Jornada do Auto-Amor. Esse episódio tá muito especial, porque essa mulher, ela é porreta. Já ouviram essa expressão? É uma mulher boca quente, aquelas que vai lutar pelo que verdadeiramente acredita. E essa luta, ela não aplicou apenas para o campo profissional, ela aplicou também para a sua vida pessoal. Ela vai contar um pouquinho que ela veio de lá do fundo do poço, onde ela estava bem desanimada com a vida. Mas o processo de autoconhecimento profundo e entregue fez com que ela ressurgisse e renascesse das cinzas, e eu sou muito feliz por poder caminhar de mão dadas com ela. Então hoje eu quero apresentar para vocês Lucy Grace, que trabalha há mais de 15 anos atuando como advogada e se especializou, mergulhou no direito da família. E hoje em dia ela ajuda muitas famílias, tanto no processo de reconciliação, quanto num processo de poder cada um sair dos seus divórcios, do seu processo de relacionamento, que ela vai explicar um pouco melhor, justamente com o seu direito. Então hoje o nosso podcast é Lutar também é um ato de auto-amor. E eu quero convidar Lucy Grace para que você traga a sua fala, traga a sua luz e que compartilhe com mais pessoas toda a sua jornada do auto-amor e todas as suas lutas que você empreende diariamente na sua vida como um ato de auto-amor. Então primeiro, não tinha como começar sem agradecer esse convite. Tipo assim, sou muito, muito grata pela sua vida, pela sua jornada e pela sua mão estendida. Então eu já quero começar invertendo aqui os papéis. De fato, existe uma vida, a minha vida antes do autoconhecimento e outra depois do autoconhecimento. E no meu processo de autoconhecimento, ninguém menos do que Bia segurando aí na minha mão, e a gente segue juntas. Então, sou advogada, atuo no ramo de direito de família e diuturnamente lido com mulheres fragilizadas, com mulheres que estão enfrentando uma das maiores dores, Porque, já começando aqui, nós mulheres, a gente foi ensinada, a projetar a nossa vida num casamento, na família, e tá tudo bem que seja, mas a gente deixa de viver e deixa de lutar as lutas que a gente precisa enfrentar em prol desse casamento, em prol desse relacionamento, em prol de um sucesso que muitas vezes não vem quando a gente olha só para esse pilar. Então o autoconhecimento me chamou mesmo para olhar, para as mulheres e poder também ser uma mão estendida quando elas enfrentam uma das maiores dores, que é essa dor da separação. E como você já adiantou, são muitos casos que chegam lá no meu escritório para separar e a gente acaba reconciliando. Porque muitas vezes a mudança que a gente espera do outro, ela precisa acontecer dentro da gente. Perfeito. E quando a gente consegue levar as pessoas envolvidas a refletirem sobre isso, então de repente renasce aí o que estava adormecido. Então, é com muito prazer, que eu tô aqui. E como a gente conversava antes, que a gente consiga alcançar o coração de várias mulheres que precisam ouvir exatamente o que a gente vem trazer. Perfeito. Estamos aqui prontas. Estou muito feliz mesmo com esse papo que vai começar, dentro desse mergulho agora. E quero te perguntar, Grace, assim, eu recebo muito no consultório mulheres que falam que deixa que o homem que escolha o que é que ele vai querer me dar, ou eu não vou lutar porque eu quero é paz, eu quero só me livrar desse relacionamento, só fechar esse relacionamento, eu quero acabar com essa manipulação. Mas são as mesmas mulheres que falam que querem ter paz, que não têm paz, porque entram num sentimento de raiva, de ódio, de sensação de injustiça, de inferioridade, que entram muito nesse movimento também de, poxa, eu agora estou precisando de dinheiro e ele não me ajuda, e ele não está aqui comigo. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho, assim, de como direcionar essas mulheres, o que a gente merece falar sobre esse assunto para justamente incentivar que essas mulheres, elas busquem a paz, mas também
busquem lutar por aquilo que é justo, né? E que vem muito, eu sinto, de um medo de desagradar, né? E como é que a gente pode, assim, aconselhar mesmo essas mulheres, direcionar essas mulheres? Inicialmente, eu vou começar do final da sua pergunta para o início. Perfeito. O que é que eu vejo muito e que é muito comum lá no escritório? As mulheres, elas já chegam, quando o relacionamento já acabou, elas chegam tendo que lidar com medo do julgamento por ter fracassado. Sim. Então, cara, como assim? Minha família acabou. Como assim eu não consegui salvar o meu casamento? Como assim? Como é que eu vou prestar conta para minha família, para as pessoas que eu falhei? Sim. Então, quando a gente já vem desse lugar de culpa pelo fracasso, a gente, consequentemente, ela já traz esse lugar de eu não posso brigar. Eu preciso agora, minimamente, encerrar esse ciclo de forma mais leve. Eu preciso ter paz, já que eu não tenho aos olhos das pessoas. Sim. E essa paz, na maioria das vezes, custa muito caro. Porque quando se evita guerras que são necessárias para o nosso bem, a gente não está comprando a paz. Muito pelo contrário, a gente está persistindo na guerra. Em guerras, inclusive, que a gente não precisaria lutar. Ou, pelo menos, a gente deveria lutar pensando na gente. Então, de fato, as mulheres às vezes vêm de relacionamentos abusivos que sofrem violência financeira, violência psicológica. Nem sempre é a violência física, mas sempre é a violência psicológica. Sim. E elas simplesmente abrem mão disso. Elas abrem mão de um conforto financeiro que teriam por direito. Elas abrem mão, sim, inclusive da convivência com os filhos em nome da paz. Eu não vou brigar para que a visita seja dessa forma, para que a convivência seja dessa forma, porque eu quero ter paz, porque meus filhos precisam ter paz. E essa paz, ela não vem se essas guerras não forem enfrentadas. Então, para além do direito, eu sempre costumo dizer, lá no escritório, e eu busco, né, trabalhar esse encorajamento, sabe? Perfeito. E não é um encorajamento para você sair brigando por tudo e por qualquer coisa. Não, é para você se sentir fortalecido e entender mesmo o que é que você merece, o que é que você precisa, Perfeito. o que é justo para você. E isso não quer dizer que tenham concessões, isso é fato, né? Mas é muito comum, Bia, mais do que a gente imagina, porque a mulher no fim do relacionamento, ela tá muito fragilizada, ela não reconhece mais o seu valor, ela se olha no espelho, ela já não sabe mais o que ela quer, o que ela gosta. E como é que uma pessoa que não se reconhece vai lutar pelo que merece? Ela não sabe o que merece. Exato. E como é importante a gente não se perder dentro do relacionamento, né? Mas não é o que comum acontece, né? E esse lugar que você traz, de quanto a mulher ela carrega a culpa do fracasso, né? A culpa do término, eu sinto que vem muito desse lugar. E eu gosto muito de uma série chamada Bridgerton, que é uma série que é muito levinha do Netflix, mas ela traz o quanto a mulher, desde os 13 anos de idade, né? Naquela época, elas eram estimuladas a casar. Elas nasceram para casar. E se a gente for parar para pensar um pouco, as meninas, crianças, elas são dadas o quê? Uma boneca, né? Então, desde pequena, ela é estimulada a ter uma filha. E a mãe acha engraçado e fala, oi, minha neta, né? Oi, minha neta, a bebê, a criança. Então, a criança, a criança mulher, ela é ensinada ao cuidado, é ensinada ao maternar. E aí já fala, não, é porque seu namoradinho, não, porque... Então, imagina naquela época, que a gente ainda recebe resquícios, né, da bisavó, da avó, da mãe, onde a gente foi feita para dar certo, porque dar certo na sociedade para a mulher é você ter um relacionamento. E aí você para e pensa um pouquinho esse lugar de as mulheres que não estão no relacionamento, elas recebem uma cobrança gigantesca nesse lugar de o que é que tem de errado com você? Ficou pra titia e não vai encontrar um namorado não, né? Então eu tenho amigas que estão há 5 anos solteiras e elas evitam sair para determinados lugares por conta da chatice social. Então, se você, amor, por favor, essa pessoa que pergunta, cadê o namoradinho? Amor, tá na hora de cortar, né? Porque é justamente esse lugar da pressão social que traz pra mulher esse lugar de que, eita, esse relacionamento eu preciso dar certo.
Eu preciso dar certo. E aí entra, né, colabora, como você falou exatamente, nesse lugar de se errou é porque a culpa é minha, né? Então, eu que fui errada e aí eu entro numa fragilidade mesmo. E de tolerar, inclusive, o intolerável, né? Sim. Você carrega tanto esse peso de dar certo que você começa a tolerar as coisas e a imaginar que nenhum homem presta, precisa ser assim. Então, se ninguém presta e eu já passei por 1, 2 relacionamentos, o terceiro vai ser igual, então me deixa aqui. Sim. Cara, quanta vida desperdiçada. Sim. Quando a gente olha os contextos doentes da nossa vida e a gente acha que não é capaz de mudar. Sim. Eu costumo dizer que no fundo do poço tem uma mola. Naquele beco sem saída tem uma passagem secreta. Tem mesmo. E eu falo e me arrepio porque eu sei disso. Eu já estive no fundo do poço, sabe? De olhar pra minha vida inteira e só ver bagunça, sabe? Quando eu olhava assim por outro prisma, eu pensava, cara, mas eu não tenho nada pra reclamar aos olhos das pessoas. Sim. E por dentro, como assim? Eu não me encontro aqui. A culpa, o medo do fracasso, o medo do julgamento, os diversos papéis, né, que a gente desempenha e a gente se ocupa tanto com esses papéis. Sim. Tem uma frase que é muito clichê, mas só é clichê porque é verdade. Cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Sim. Cara, isso... Já ouvi essa. Isso, quando eu ouvi pela primeira vez, foi uma martelada. Então, eu, profissional liberal, mãe de 3 filhos, casada, dando conta do mundo inteiro e destroçada por dentro. Mas eu não tinha tempo para parar para olhar para mim. E quantas mulheres chegam no fim dos relacionamentos, passaram anos e anos de doação para filhos, para família, para marido e para casa. E na hora que o relacionamento acaba, cadê a minha pessoa? Cadê a doação para mim? E eu lhe pergunto, Grace, o que é que te fez ir pro direito da família, assim? Qual foi a sua mola impulsionadora? Você estava me contando antes que você fez uma transição, né? Que você era do direito da parte criminal e eleitoral. Isso. E aí você foi lá pro direito da família. Me conta, assim, qual foi a mola impulsionadora que disse assim, eu tenho que começar por aqui, me conta. Vamos lá. Tudo começou com a constelação familiar sistêmica. Perfeito, olha que interessante. Daria uns 10 podcasts, mas vamos resumir. Adoro. Então, quando eu fiz a constelação familiar sistêmica, eu entendi que o que eu desempenhava na minha profissão era muito mais para sustentar um papel que vinha lá da minha ancestralidade, que eu me sentia na obrigação, né, de perpetuar. Era muito mais isso do que o que pulsava no meu coração verdadeiramente. Então, eu tenho um masculino muito exagerado, eu sou uma fazedora, eu sou uma executora mesmo. E tá tudo bem ser, né? Hoje eu já fiz as pazes com isso. Perfeito. E aí me levava pro criminal, porque era enfrentamento, eleitoral, porque era enfrentamento. Então, briga, eu preciso estar ali, eu preciso, sabe, me posicionar. E no processo de autoconhecimento eu entendi que a minha essência se perdia nesse lugar, que não era meu. Só que eu olhava os caras, e agora? Eu só sei brigar. Mas a gente escolhe as lutas que a gente quer lutar. Então eu decidi lutar nas guerras, né, que faziam mais sentido com a minha essência. Perfeito. E no meu processo de autoconhecimento eu quis conversar com mulheres, eu quis ouvir as dores de outras mulheres. E aí o direito de família super me abraçou. Não foi uma decisão consciente. Não, a partir de hoje eu vou trabalhar com direito de família. Mas quando a gente coloca o pé, Deus coloca o chão, não é o inverso. Perfeito. Então eu já sentia que ali não era o meu lugar, mas na minha cabeça, como eu vou fazer outra coisa? Como é que eu vou começar novamente? E aí tudo se encaixou. Eu tenho uma sociedade de muitos anos no escritório, e essa sociedade se desfez. Eu fiquei muito machucada, porque assim, pra mim foi terrível, né? E aí não me restou outra alternativa senão abraçar a minha nova versão. Perfeito. Né? E as pessoas diziam, não acredito, mas você, lá da advocacia criminal, agora veio. Eu disse, estou num lugar que pulsa no meu coração. Perfeito. E de lá pra cá, no meu processo de autoconhecimento, eu tenho trazido, sabe, o que funcionou pra mim, sabe, esse olhar para o que a gente pode, né, pra gente viver o que a gente veio viver.
Eu me recordo, talvez você nem se recorde, mas eu me recordo que em uma determinada sessão de terapia eu saí e ficou assim reverberando na minha cabeça, né? A gente precisa ter tesão pela vida. Sim. E aquilo parecia tão distante, porque eu vivia ocupada demais para pensar nesse tesão pela vida. E eu encontrei esse tesão pela vida. Tipo assim, é muito bom, sabe, acordar e ter vontade de viver. E quando eu me lembro como eu acordava, sabe, me arrastando. E eu, cara, as pessoas não podem se conformar com isso. Sim. As pessoas não podem se conformar e não ter vontade de acordar, de viver, de se amar, sabe? E tudo, Bia, pra mim, veio desse lugar de autorresponsabilidade. De entender o quanto eu era protagonista da minha vida. Porque enquanto, principalmente nós mulheres, enquanto a gente se coloca nesse lugar de vítima do mundo e de alguém que precisa de proteção, de alguém que precisa, sabe? Sim. Então a gente não faz o que a gente precisa fazer por nós. E eu vou só fazer uma vírgula aqui de como eu e Grace a gente se conheceu, né? Em 2017, eu fui lá para Itabaiana fazer uma ação terapêutica, onde eu estava atuando com florais de Lara, né? Não foi nem com a psicologia. Estava no florais de Lara. E aí ela tinha vários outros profissionais, mas acabou que o universo casou e ela veio ser atendida por mim. A gente fez todo o processo dos florais de Lara, continuamos conversando, continuamos nos falando e logo em seguida ela entrou num processo terapêutico comigo, né, dos atendimentos individuais com acompanhamento psicológico. E desde então a gente começou esse processo juntas, né, com a terapia semanal, com todos esses mergulhos. Depois foi quando ela foi pro retiro da Jornada do Alto Amor no Vale do Capão. Ela já foi 2 vezes pro retiro. O último agora foi no Vale do Patinho, que foi incrível, né? Maria do céu, eu tô com a vontade de voltar. E a gente segue nesse caminho, né? Hoje em dia eu cuido da filha de Grace, então ela faz atendimento comigo. Então, assim, essa troca, essa confiança, ela é muito gostosa. Mas voltando lá pro direito de família... E depois eu vou voltar nisso aí, porque... então fala. No dia que eu recebi a alta de Bia, cara, como assim? Eu não lhe largo. Então foi um processo também para deixar. Alta, não quero alta. Aí ficava, sabe aqueles sapinhos quando você coloca para fora de casa e o sapinho volta para a porta e você, aí Bia de alta, aí de vez em quando Bia, me atenda aqui. Sim. Aí depois entreguei o meu bem maior nas mãos de Bia. Mas vamos lá. E me conta uma coisa, eu acredito que tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre o processo de atuação da advogada nesse processo de direito da família. Como geralmente acontece, Grace? Eu vejo, Bia, muita deficiência mesmo, sabe, de informação. Sim. Então, a mulher, quando ela chega, né, que a separação já aconteceu, é inevitável, né, a mulher, ela chega totalmente despreparada, totalmente desprevenida, exatamente porque ela dá todos os passos para tentar salvar. Então, enquanto a mulher está nessa busca incessante por salvar o casamento, o homem, que geralmente é mais racional, sim, ele já está lá na frente. E a mulher ali naquele luto, sentindo aquela dor. E isso daí é terrível, porque quando a mulher vem acordar e ver que existem questões jurídicas muito importantes para serem resolvidas, para além da dor que ela sente, sim, muita coisa já pode ter se perdido com relação aos direitos. Então, por isso que eu também decidi trazer muito disso nas redes sociais, da importância, inclusive, de se informar antes, ainda quando não é a separação está se avizinhando, sim, mas ela ainda não foi efetivada. Que ninguém acaba de uma hora para outra, né? Ninguém. Exatamente. Já vem um processo. Exato. De buscar informações. Perfeito. E as mulheres não sabem dos direitos delas. As pessoas têm medo de buscar informação. Medo. Interessante. E quando buscam, tipo assim, se escondendo mesmo. Lugar de culpa. Sim. Como assim? Eu tô aqui já dando sinal de que pode acabar. E quando a mulher está bem informada, eu costumo dizer isso muito, o alecrim não tem vez. Sim. Porque quando a mulher se informa, ela se prepara para sair daquele relacionamento, de todas as questões que vão demandar, de forma menos traumática. Sim. Você tem informação, então você sabe o passo a passo de como deve agir daqui para frente. Bia,
na separação, as mulheres, elas sofrem muito mais do que o que a gente imagina. O que há de mais sagrado na vida de uma mulher são os filhos. E muitas vezes elas mantêm o relacionamento até onde não conseguem mais por conta dos filhos. Sim. E depois disso a mulher pensa em tudo, menos nela mesma. Pensa em como os filhos vão ficar, em como os filhos vão sentir. E isso é terrível, inclusive para os filhos. Sim. Principalmente para os filhos. Quando ela busca essa informação antes, então até para encaminhar, né, essa transição na vida dos filhos, fica mais simples, fica menos traumático. É o que eu sempre digo. É menos traumático você preparar, é menos traumático você buscar apoio psicológico para você e para os seus filhos, para o seu filho, enquanto você está nesse caminho, porque depois é uma verdadeira batalha. Sim. Né? A depender de como tem acontecido a separação, a depender de como vem o alecrim, a mulher ela precisa estar muito fortalecida. Total. Ela precisa saber muito, né? O que é que ela merece, o que é justo, o que é que ela precisa buscar. O que é que ela tem como direito. Quais são as provas que ela precisa reunir, porque essas provas, dentro do processo, elas precisam ser reunidas ainda enquanto elas podem ser levantadas. Sim. Porque depois que há o rompimento, a depender do que aconteça, e eu vou trazer só um exemplo de como é grave a falta de informação. Só pra gente não se estender. Muitas mulheres vivem relacionamentos abusivos demais. E pelo fato de não sofrerem agressão física, elas acreditam que elas não têm como denunciar, que elas não podem denunciar. E aí vivem dentro desse relacionamento sofrendo horrores. E os companheiros simplesmente dizem, eu não saio de casa. A mulher não tem pra onde ir, também não sai, porque não tem pra onde ir, e sustentam aquilo ali até a última gota. As mulheres não sabem que violência psicológica afasta o agressor do lar. E muitas vezes elas dizem, mas eu não tenho como procurar a delegacia porque ele não me bate. E pasme, a mulher tem como afastar o agressor psicológico do lar sem sequer envolver a polícia. Entende? Porque a mulher pensa em tudo. Já diz logo como é que faz isso. Pronto. Porque se você estiver vivendo essa realidade, foca nessa mulher. Porque toda cliente minha que chega em processo de separação, eu passo o número de Grace e falo exatamente isso. Dê espaço para o racional. Eu sei que existe uma dor, eu sei que existe um luto, eu sei que existe uma angústia, um medo do futuro, mas tome um banho, lave o cabelo, pegue um caderno, uma caneta, faça um café e tome um café com sua racionalidade. Eu falei isso semana passada para uma cliente minha. Eu vejo sua dor, eu valido sua dor, mas vai ser preciso você tomar um café com sua racionalidade. Pesquise, busque, converse com o advogado. Não tem problema nenhum você ligar, perguntar como é que é o processo. Mas é muito importante. Então, assim, Grace, me conta aí como é que a gente pode, né, ajudar essas mulheres que estão vivendo isso. Vamos lá. Principalmente quando a gente fala de violência. Tá. Então, foi muito estereotipado a violência como tapa, socos e tal. E muitas vezes não é a realidade da mulher. Mas a violência psicológica, por exemplo, ela deixa, inclusive, mais marcas do que a própria violência física. Sim. Né? E a violência física não acontece se a psicológica não tiver acontecido antes. Então, muitas mulheres, elas têm medo de buscar a polícia. E acham que não tem notícia de crime, né? Sim. Ele só me manipula, ele só me agride verbalmente. Há notícia, sim. E já no processo de divórcio, sem sequer envolver a polícia, sem ir na delegacia, você, estando bem informada, reunindo as provas desse abuso psicológico, no processo de divórcio, é possível pedir uma liminar para afastar o agressor do lar. Provas de divórcio, ou provas de violência, seria áudios, conversas de WhatsApp, inclusive, a prova testemunhal. Muitas vezes os filhos presenciam, e a gente acha que, de fato, os filhos eles não vão para o embate. Sim. Mas os filhos ouvidos, da forma que devem ser, né, com todo o aparato que o judiciário prepara para os menores, é sim prova. E não precisa ser muita prova. A própria dependência financeira que deixa muitas mulheres presas em relacionamentos abusivos, é possível pedir uma liminar já na delegacia de polícia. Você sai com a medida protetiva e na medida protetiva já sai um valor para você se manter enquanto esse cidadão é afastado do lar, até ser resolvido o processo de divórcio. Costumo dizer, informação salva vidas. Literalmente. Quando a mulher está bem informada,
as guerras que ela precisa enfrentar, sabe? Para ter paz. Que é esse lugar de buscar o seu próprio direito, né? E trazer esse lugar de saber diferenciar um pouquinho a emoção, porque eu sempre costumo dizer que nós não somos a nossa emoção. A emoção é como se fosse uma nuvem e nós somos o céu. A partir do momento em que a gente entende, internaliza essa simples frase, a gente consegue perceber que a gente não é o que a gente está sentindo. Então, quando eu entendo que eu sou a depressão, ou eu sou a ansiedade, eu sou o medo, eu não consigo me diferenciar disso para eu poder, inclusive, estudar o melhor caminho. Porque isso é o campo estratégico, né? Eu lembro que quando eu entrei no meu processo de separação, de divórcio, a primeira pessoa que eu fui me comunicar foi com Grace. E não porque eu e meu antigo companheiro, a gente estava em luta, estava em guerra. Não, mas justamente por um processo de como proceder, né? Então, o quanto é importante esse lugar de você entrar em contato com pessoas que sabem. Então, imagina, se você precisa de um cuidado psicológico, você vai para quem? Para um psicólogo. Se você precisa de um cuidado médico, né? Alguma dor física, enfim. Você vai fazer investigação com quem? Não é com o médico? Então, se você está precisando de um esclarecimento do judiciário, o que é que te impede de buscar informação com o judiciário, né? Então, mesmo sem estar em guerra, é muito importante você ir em busca dos seus direitos. Como proceder? Como ser da melhor forma? Como encontrar um acordo de guarda compartilhada? Como acontecem com os feriados, né? E soltar essa fantasia, Grace, porque o que eu mais escuto é pelo meu filho gosta tanto dessa família. Vamos aqui, amor. Aí a mãe passa o dia todo chorando. Vamos lá. Será que o filho, que é um ser humano, e eu gosto muito da frase assim, se a gente enxergasse nossos filhos como melhores amigos, o que é que o nosso melhor amigo iria verdadeiramente querer? Que a gente passasse o dia chorando, mas lutando para fazer a foto de 3 pessoas, né? E postar na rede social. Ou aquele filho que é a mãe ou o pai bem feliz, bem-humorado, com alegria, com tesão pela vida, ganhando o seu próprio mundo, sabe? Então eu vejo o quanto... Claro, é um processo social, é um processo cultural. Às vezes, aquela mulher, ela não tem apoio nem da própria mãe. Exato. Homem é tudo igual. E aí, o quanto é importante o processo psicológico. Porque você encontra colos e apoios também em outros lugares. Às vezes não é essa mãe que vai te dar o colo que você deseja. Às vezes não é essa prima que vai te acolher na casa, porque... Mas você pode buscar outros colos. Você pode usar e receber outras redes de apoio para você fazer essa transição de uma forma mais gentil. E eu ainda, Bia, eu sempre trago o seguinte: as respostas, elas já existem. Elas estão dentro da gente. E é muito difícil, quando a gente está morrendo afogada, Sim. a gente conseguir enxergar, porque a gente só quer sobreviver. Então, você morrendo afogada, você não vai olhar para que lado você quer sobreviver. Exato. E todo o processo de luto, de separação, ele convida para um mergulho para dentro da gente, sabe? O caminho ele já existe, ele está dentro de nós. E a gente não consegue chegar dentro da gente, quando a gente está morrendo afogada, se não for com ajuda. E essa ajuda, ela vem de um tratamento terapêutico. É alguém que vai segurar a sua mão. Quando às vezes você só precisa dar aquela respirada para você voltar, né? Sim. E aí um apoio jurídico. E, cara, a gente não precisa dar conta de tudo. A mulher que segura mesmo a mão de outra mulher. Que a gente seja mulher, às vezes, que só acolhe. Muitas vezes a gente não tem palavra. Eu recebo casos e casos no escritório que às vezes uau, não acredito que eu ainda, sabe, que eu tô ouvindo isso. E ainda para mim é estranho. Por exemplo, eu recebi uma mulher no 40 anos de casado e me dizer que o filho mais velho de 30 anos é proveniente do estupro do próprio marido. Sim. Sabe? Então, é difícil. Às vezes essa mulher só quer ser ouvida e dizer, nunca contei isso pra ninguém. Sim. Cara,
o chamado, sabe, Bia, é maior. E eu sei que é duro. Quando eu chego mesmo e digo, cara, o caminho é pra dentro. As respostas que você procura já tá tudo aí dentro. Sim. Mas a gente só olha, só vê bagunça. E aí a gente precisa buscar os profissionais. Ser humilde, né? Exato. Se colocar vulnerável, sabe? E a gente sai bem mais forte. De toda a batalha que a gente enfrenta, de todas as nossas guerras, a gente sai mais forte. E eu costumo dizer, eu não quero ser mais Xena. Guerreira Xena. Não quero mais ser. Eu quero ser fraca quando tiver que ser. Eu quero ser vulnerável quando precisar ser. E pra mim isso é uma mega dor, né? Porque eu sempre fui aquela pessoa que precisei mostrar que eu resolvia. Ficava na armadura o tempo todo. Exatamente. Ninguém mexa com minha armadura. Exato, ninguém passa por cima. E como é importante a gente acolher essa fragilidade, sabe? A gente acolher esse lugar de dor. Sim. E aí, no meu caso, né, para mim, para além de tudo, ajuda, e me veio muito, quando eu decidi olhar para minha saúde, eu precisei de um apoio de um nutricionista. Quando eu decidi mergulhar fundo na atividade física e saber que me fazia bem, procurar o apoio de um profissional de educação física. Por que quando a gente sente uma dor, a gente busca um médico especialista? Exato. E por que quando essa dor é da alma, a gente demora, a gente acha bobagem, a gente acha que é caro? A gente julga, né? A gente julga. E aí, Grace, pra gente fechar o nosso papo, que realmente daria 10 podcasts, mas eu quero te fazer uma pergunta, assim. 3 dicas para quem tá assistindo, assim. Diante desse processo, dessa frase, lutar também é um ato de auto-amor. Quais seriam as 3 principais dicas que você daria para quem está nos ouvindo agora? Vamos lá. Não, nada programado, mas me veio muito forte. Não queira colo, queira cura. E a cura, ela só vem com o enfrentamento. O enfrentamento primeiro das nossas sombras. Então tenha coragem de olhar para você, tenha coragem, tenha humildade de olhar como um ser em transformação e se apropria da tua força, sabe? Assuma as rédeas da sua vida. O lugar de vítima não é um bom lugar para se estar. A zona de conforto é o pior lugar para se estar. Então tenha coragem de viver a sua melhor versão. E você vai viver a sua melhor versão quando você olhar para você e se apaixonar. E para você se apaixonar por você, para você sentir esse auto-amor genuíno, você precisa fazer o melhor que você pode fazer por você. Não espere que ninguém venha te salvar. Então faça você o seu melhor, cuide da sua saúde, cuide do seu bem-estar. Redescubra os seus desejos, redescubra como é bom viver. E nós estamos juntas. Que delícia! E eu vou só acrescentar uma coisa aqui. Pare de se sentir pequena e achar que você não consegue atravessar desconfortos. Até o bebê precisa atravessar desconfortos para nascer. Nascer dói, nascer é desconfortável, né? Eu tô com o Caetano e Caetano precisa tomar uma vacina. É desconfortável pra caramba. Tem que fazer exame de sangue. É muito desconfortável. Mas quando a gente lembra que o desconforto ele passa, essa luta ela merece ser lutada. E como Grace falou, quando a gente atravessa o desconforto, a gente sente no nosso corpo a força da nossa alma. E a gente ganha toda e qualquer batalha. Bia, me veio muito forte quando você estava falando isso e eu não vou deixar de dizer. Onda grande, a gente atravessa mergulhando. Não é fugindo, mergulha profundo. É verdade. Porque quando você passa por ela, ai meu amor, ninguém te segura. Ninguém segura! Deixa eu dar um abraço. Ai, que delícia! Gratidão, viu? Obrigada. Gratidão. Eu tô muito feliz com esse podcast, com esse episódio. Se fez sentido aí dentro, por favor, comenta, compartilha esse link com o máximo de pessoas que você puder. Manda no grupo, manda para suas amigas, manda para todas as pessoas que vieram na mente enquanto a gente estava falando. Se inscreve no canal agora.
curte, comenta, compartilha, porque essa voz, ela merece ser levada para mais e mais pessoas. Conte comigo, até o nosso próximo encontro. Toda segunda-feira tem o curso da Jornada do Alto Amor disponível para você. Todos os domingos tem meditação guiada e na sexta-feira temos episódios do podcast. Se você ainda não assistiu, se esse é o seu primeiro episódio, assiste os outros, porque com certeza vai ter muita informação de qualidade para fazer toda a diferença na sua vida. Sinta um abraço na sua alma e conte com a gente. Até o nosso próximo encontro.